verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Vamos curvar as cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos colocou nesta condição. Não foi uma iniciativa nossa, mas o Senhor mesmo fez por nós, trazendo-nos através de Jesus para dentro dessa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa comunhão que é manifestada aqui nesta manhã, Senhor, através da ceia que vamos compartilhar. Mas em nome de Jesus queremos dizer ao Senhor que somos gratos. Senhor, nós queremos dizer a Ti que não há como expressar por palavras, ó Deus, a gratidão que está no nosso coração por algo tão alto. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Pai, aqui o Senhor tem uma parte do Teu povo nessa cidade, reunidos aqui em torno da Tua mesa, Senhor, e felizes porque somos filhos de Deus, na expectativa de coisas maiores ainda que o Senhor tem preparado para nós. Mas te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre nós, nesta manhã, ó Deus, as dimensões, se é que podemos alcançar isso agora, Senhor, desta obra tão magnífica que foi realizada ali na cruz por nós. Nos lembramos aqui Jesus dizendo: fazei isto em memória de mim. Senhor, diante de Ti, mais uma vez dizemos, com corações gratos, nos apresentamos, Senhor Deus, para celebrar esta hora maravilhosa
da família do Senhor, crendo que Tu mesmo estás no nosso meio, presidindo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com toda a liberdade aqui com os irmãos. E logo depois nós vamos ter um tempo, só com uma canção, viu? E depois nós vamos ter um tempo para conhecermos uns aos outros. Nós vamos ter aqui a oportunidade de sair de onde estamos, do grupo ao qual pertencemos, e vamos ter aqui alguns instantes de comunhão e vamos estar misturando um pouquinho mais, né, esses ministérios que se dispuseram a estar aqui nessa manhã para celebrar juntos a ceia do Senhor. Mas vamos cantar uma canção do nosso Deus, e logo depois você pode sair do seu lugar e ficar à vontade para conhecer todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outro como Deus, só Tu és Deus, Tu és o maior.
Recebi, só olhando para frente. Eu queria, assim, pedir licença para os irmãos. Glorifica o teu santo nome, exaltado, Rei, exaltado no céu. Exaltado, Rei, exaltado no céu. Eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome, exaltado, Rei, exaltado no céu. Mais uma vez, Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome, exaltado, Rei, exaltado no céu. Exaltado, Rei, exaltado no céu. Exaltado, Rei, exaltado no céu. Deus mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Capítulo 1. Verso 1. Ora, aconteceu no 30º ano, quarto mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Agora no verso de número 26. E sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele.
aspecto do fogo pelo interior dele ao redor, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós também queremos ouvir a voz de quem fala, a tua voz quando o Senhor fala. E ter hoje aqui, juntos, ao redor da tua mesa, com os teus filhos, uma visão renovada do teu ser maravilhoso. Então nós oramos para que o Senhor nos abençoe aqui, nessa celebração, iluminando os olhos do nosso espírito, do nosso coração, para nós te vermos hoje e para também termos visões de Deus. E é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos. Amém. Quando nós temos visões de Deus, tudo muda. Moisés, após ter achado graça aos olhos de Deus e de tê-lo primeiramente visto, quando Deus se revelou a ele como aquele que é, que tem uma existência própria em si mesmo, que não deriva de nada, ele depois pediu a Deus, ousadamente, para que Deus lhe mostrasse a sua glória, que tem a ver com o próprio ser de Deus e como que ele é. E no início, quando Deus criou todas as coisas, o homem teve oportunidade de olhar mais de perto para Deus, de conhecer Deus, partilhando plenamente a sua vida, que foi colocada lá no jardim, naquela árvore da vida, mas os olhos deles, e como herança os nossos também, se desviaram e terminaram como olhos cegos espiritualmente. E se nós voltássemos para Gênesis, ela diz que vendo a mulher que aquela árvore que Deus havia avisado ao homem para não comer dela, porque senão ele morreria, ela vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, ela terminou tomando do seu fruto, comendo, deu ao seu marido, que também comeu, e aí diz a Escritura que foram abertos os olhos de ambos. E eles então conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueiras e fizeram aventais. E ali então começa uma outra história, de uma outra obra que Deus está fazendo, a obra da redenção, porque o homem perdeu a visão
de Deus. Perdeu a intimidade, a comunhão, o acesso à presença santa de Deus, por causa do pecado, de querer ver ou viver independente de Deus, que se revelou como aquele que é e o único que tem a vida que permanece. E aí o homem teve que começar a aprender a olhar para Deus, em meio à sua ainda muita cegueira, como lá no próprio livro de Gênesis, um pouco mais à frente, no capítulo 16, a Agar disse lá no deserto, né? Ela disse que ela chamou o nome do Senhor que estava falando com ela. Deus começa a falar com o homem a sua palavra para novamente abrir os nossos olhos para vê-lo. E ela chamou ali de El Roi e disse assim: não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Pelo que se chamou aquele poço Beer Laai Roi, entre Cádiz e Bered. E Jesus, quando esteve entre nós e tratou muito deste assunto, várias das suas curas tiveram a ver com essa cegueira, ele disse que veio a este mundo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, ou que acham que veem. Esse texto se refere àquela cura, no capítulo 9 do Evangelho de João, daquele cego de nascença, né? Que após ter sido curado, né, quando Jesus fez o barro, colocou nos seus olhos e disse para ele se lavar no tanque de Siloé, e os fariseus interrogaram sobre aquele fato ocorrido num sábado, e ele respondeu, né, dizendo que quem o havia curado, e ele também não conhecia muito bem, era um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus fez barro, colocou no meu olho. Depois eles insistiram e chamaram os pais dele, e aí esse homem disse, então, esse cego, que havia sido cego fisicamente, disse que ele era um profeta. Depois que ele vinha de Deus, e que Deus o ouvira e operara uma maravilha que nunca se operara no mundo. Um cego de nascença estava vendo. Eu só sei isso, que eu era cego, e agora eu estou vendo. Nasci cego. E espiritualmente, de alguma forma, ele representa toda a humanidade, todos nós, né? E por fim, quando Jesus se encontrou com ele novamente, ele viu que Jesus era o Senhor, e o adorou. Aí sim ele passou a ver. Não apenas fisicamente, como quando com seus olhos naturais, como quando ele se lavou lá no tanque de Siloé, mas também no seu espírito. Enquanto que aqueles que o questionavam, as autoridades, e o acusavam, permaneciam cegos em seu zelo religioso, por causa do sábado, eles consideravam, sem entendimento nenhum e nenhuma visão espiritual. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos da igreja em Éfeso, ele tinha ouvido falar da fé que havia entre eles no Senhor Jesus e do amor deles para com todos os santos, o
que é bastante importante nós lembrarmos uma celebração como essa, né? Porque nós precisamos de todos os santos para juntos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então, ele tendo ouvido falar deles, ele dizia que eu não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, do ser de Deus, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que você possa saber qual que é a esperança da sua vocação, a grandeza do que Deus está fazendo, aqui mesmo entre nós nessa manhã, e nessas celebrações que vão crescendo em realidade e conteúdo espiritual claramente, aqui nessa nossa cidade, pelo que nós temos orado tanto nas manhãs das segundas-feiras, a cada semana. Então ele pediu para que Deus desse a eles aquele espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do coração deles, para eles poderem ver a grandeza de Deus e da obra de Deus. Mas o que é que os profetas viram? Nós lemos lá que o profeta Ezequiel teve aquela visão, depois nós vamos voltar lá em algumas coisas mais que ele viu. Mas ao Jeremias, lá no começo do seu chamamento, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: o que é que você vê, Jeremias? Mas Deus pergunta para cada um de nós, não é só para você não, para todos nós: o que é que você vê? O que é que você vê, Jeremias? O que é que você vê, Marinaldo? O que é que nós estamos vendo que o Senhor está fazendo? E ele respondeu assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor falou com ele: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E um outro profeta, Zacarias, também falou: o que você vê, Zacarias? Eu estou olhando e estou vendo um castiçal de ouro, todo de ouro. E em cima do castiçal tem um vaso enorme de azeite. E desse vaso tem 7 lâmpadas e 7 canudos que saem do vaso e iluminam as lâmpadas. E elas se unem, as lâmpadas se unem. 7 lâmpadas. Ouvi uma voz e voltei, 7 candeeiros de ouro e um no meio deles. E as lâmpadas se unem. Isso é uma celebração, nós precisamos de ver. O que nós estamos vendo? E junto a ele tem 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à tua esquerda, à esquerda do vaso. E o Espírito Santo com esse depósito de unção e de azeite, aguardando as lâmpadas se juntarem para ele se derramar sobre a sua igreja. O que você vê, Zacarias? Mas voltando lá ao profeta Ezequiel, quando ele teve visões de Deus, nós precisamos de ter visões de Deus, né, Rabi? Lá no rio Quebar, no meio dos cativos, ele teve visões de Deus. E ele viu o quê? Olha, eu só li o começo e o fim. Mas ele viu a glória de Deus. Ou talvez alguns entendam que ele não viu a glória. Ele viu o resplendor da glória. E quando Moisés, que também citamos no começo, inaugurou aquele tabernáculo
segundo as instruções recebidas no Monte Sinai, ou quando Salomão consagrou o templo, ninguém podia entrar, pois a glória do Senhor enchia o santuário. Mas hoje, alguns irmãos, quando nós começamos essa comunhão, o irmão teve a iniciativa de fazê-lo e que tem esse encargo na cidade há muito tempo, encargo que nós compartilhamos, o irmão Ney, ele me falou assim, mas às vezes parece que nós estamos reunidos e que o Espírito Santo está lá fora. Não sei se o irmão lembra disso. E nós começamos juntos a orar, né, sobre isso. Né? Então hoje, às vezes, quando isso acontece, né, nós é que enchemos o espaço, com a nossa programação, com a nossa liturgia, com tantas coisas. Mas, às vezes, a glória do Senhor fica de fora, como na igreja em Laodiceia, o Senhor batia na porta de fora. E aí, quando você continua lendo o livro do profeta Ezequiel, ele viu mais algumas coisas, né? Ele viu a glória de Deus se afastando do santuário. Após o Senhor mesmo lhe mostrar por que ela estava se afastando e o que é que eles estavam fazendo lá no santuário quando se reuniam. Põe a cabeça aí na parede, fazer um buraco, olha lá o que eles estão fazendo. E aí então, no capítulo 9, aqui virando um pouquinho a página, no verso 3, diz: e a glória do Deus de Israel, ele relatando, se levantou do querubim. O querubim representa lá a presença de Deus no Santíssimo. E aí ele está vendo, né? O querubim real, representado por aquilo que Moisés recebeu a instrução para fazer, e que estava também no templo. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e passou para a entrada da casa. Então ela saiu do lugar de dentro e foi lá para a porta. E passou para a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que trazia o tinteiro de escrivão à cintura, porque tinha que escrever aquilo, como escrito está no livro dele. Depois no capítulo 10, no verso 4, resumindo, porque o texto é grande, depois os irmãos podem ler, diz que se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim e passou para a entrada da casa e encheu a casa de uma nuvem. E o átrio se encheu, o átrio é lá fora, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. O átrio. E o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E agora no verso 15 diz: e os querubins se elevaram ao alto. Então saiu lá para a porta e depois subiu para cima. Os querubins se elevaram ao alto. E ele diz aqui: esses querubins que eu estou descrevendo aqui são os mesmos que eu vi lá no rio Quebar, quando eu vi a glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, como aqueles serafins, eles tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, e as outras que sobravam eles voavam. E aí então eles alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas ao lado deles, depois você lê a revisão lá, você vai ver essas rodas, e pararam à entrada da porta oriental. Aqui é oriental, cadê o oriental? Está de cá, uma porta aqui.
do lado do Oriente, onde o sol nasce. Pararam a porta do oriental e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. E finalmente no capítulo 11, no verso 22, diz: então os querubins elevaram as suas asas, estando as rodas ao lado deles, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles, sobre os querubins. Os querubins guardam a glória do Senhor. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade. Então veja, saiu do santuário, foi para a porta, resplandeceu no átrio, foi para a porta oriental, deu uma olhada no meio da cidade, meio que despedindo, e a glória do Senhor se alçou do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. E qual é o monte que está ao oriente da cidade? O Monte das Oliveiras. É o Monte das Oliveiras. E aí agora, hoje eu tenho que resumir a história, né, porque o tempo é pouco. Aí, do Monte das Oliveiras, nós vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1, verso 9, quando então ele viu a glória subindo ao céu do Monte das Oliveiras. E no livro de Atos isso se repete de alguma forma. Tendo ele dito estas coisas, Jesus, quando terminou as palavras aos discípulos, foi elevado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, partindo do Monte das Oliveiras, junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. E mais o profeta, como Jesus subiu aos céus, o profeta viu a glória partindo. Depois, em todo o seu livro, o profeta Ezequiel entregou o seu encargo, e no final do livro, ele vê a glória voltando. Viu a glória voltando. Então, lá no capítulo 43 de Ezequiel, ele fala assim: ele me levou à porta que dá para o Oriente, aquela mesma da despedida. A porta que dá para o Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele, voltando. E a aparência da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, aquela visão inicial. Eram as visões que eu tive junto do rio Quebar. Caí com o rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental. E o profeta Ageu, refletindo sobre aquele modesto templo que Zorobabel edificou depois da destruição de Salomão, ele escreveu assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz.
diz o Senhor dos Exércitos. E aí mesmo que a gente vê esse tempo relatado como a igreja de Laodiceia, um tempo difícil, um tempo de crise, né? Este é o tempo que nós precisamos ter visões de Deus. E agora o profeta Isaías, quando então também numa situação difícil, de crise, ele diz assim no capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Tudo que ele tinha esperança tinha morrido e tal, mas agora eu vi o Senhor. E como que ele viu o Senhor? Assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, como eu disse há pouco. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Como os outros profetas falaram, como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do conhecimento da glória do Senhor. E aí ele falou: ai de mim, eu estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, os nossos olhos, viram que muitos profetas desejaram ver e não viram. Nossos olhos têm podido ver. Eles quiseram ouvir, mas nós temos ouvido. E os meus olhos viram o Rei. Viram o Rei. Essa é uma das maiores promessas da Escritura. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura e contemplarão a terra que se estende em amplidão. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca e disse: isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E essa é a obra que nós vamos lembrar logo em seguida. E por causa disso o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus Cristo Senhor, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. E se essas coisas estão encobertas, Paulo escreveu, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou. Cegou, nós não estamos vendo isso. Cegou o entendimento dos incrédulos. A cegueira é a incredulidade, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Que é o que nós temos que ver, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos,
por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, iluminados os olhos do nosso coração. Essa foi a oração de Paulo. Brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora nós vemos, pois, que em enigma. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então eu conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. E esse mistério que esteve oculto dos séculos, agora revelado nas gerações, manifestado aos santos, a riqueza da glória deste mistério entre nós, Cristo em nós, presente aqui, a esperança da glória, anunciamos e admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso também nós estamos orando, trabalhando, segundo a eficácia de Deus que opera em nós poderosamente. E Paulo escreveu: eu quero que vocês saibam quão grande luta eu tenho por vós, mas por todos os outros, até os que estão em Laodiceia, na carta aos Colossenses, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E nessas celebrações, especialmente agora, neste momento, porque a celebração, vocês notaram, esse arranjo das cadeiras, né? Voltados, não para aqui onde eu estou servindo com a palavra, mas voltado para a mesa, né? Então, especialmente neste momento, nós devemos ter uma visão do que representa essas celebrações, esses humildes começos, e podermos ter novamente a visão da glória de Deus presente plenamente entre nós. E foi para isso que Ele nos deixou essa glória. Em João 17 diz: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, que os amaste a ele, assim como me amaste a mim. Então, como que nós vamos ter a visão de Deus hoje? No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no dia da ressurreição, dois dos discípulos se afastavam de Jerusalém. Nós devemos nos unir, estarmos juntos em Jerusalém, por isso essas celebrações. E eles então caminhavam para Emaús. E aqui no verso 13 diz: naquele mesmo dia, dois deles iam para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. O próprio Jesus. Mas eles não sabiam que era Jesus. E Jesus estava com ele. E Jesus perguntou: o que vocês estão falando aí no caminho? Ah, mas você é o único forasteiro aqui que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Não, o que aconteceu em Jerusalém? Jesus deu uma desidência. A respeito de Jesus de Nazaré, varão poderoso em obras e palavras, nós julgávamos que fosse ele que havia de remir a Israel. Mas agora já tem 3 dias, ele
estava no sepulcro. É verdade que algumas mulheres andavam falando que viram alguma coisa de anjo e tal, mas Jesus falou assim: ô gente demorada, tardios em crer tudo o que os profetas falaram, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, que a glória da última casa vai ser maior que a da primeira, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Gente demorada para crer tudo o que os profetas falaram, e começando por Moisés e por todas as escrituras, Jesus começou a mostrar para eles a glória de Deus na sua palavra, tudo que na Bíblia estava escrito sobre ele, o evangelho da glória de Deus na face de Cristo, em todas as escrituras. Começou a falar para eles. Aí chegou lá na aldeia, aí Jesus meio que deu um tchau para eles, porque ia continuar. Não, entra aqui com a gente, já está tarde, o dia já declina. E Jesus entrou, como nós vamos agora fazer a mesma coisa. Eu queria até, não sei, eu acho que esse arranjo é para que todos os irmãos estejam em torno da mesa, mas representativamente, é claro, todos os irmãos, mas no primeiro momento não dá para, já estamos ao redor. Eu gostaria que os irmãos que têm tido um pouco dessa visão e esse encargo, que têm orado já quase 5 anos, alguns mais, outros menos, sobre esse momento, esses irmãos, se tiverem essa liberdade diante do Senhor, os irmãos que têm se reunido toda segunda-feira, que de alguma forma é a origem dessa celebração aqui na cidade de Belo Horizonte, com toda a humildade, simplesinha, eu pediria que esses irmãos se levantassem e se reunissem ali em torno daquela mesa, representativamente, se tiverem liberdade do Senhor, que o façam, né? Para depois eles vão partir o pão ali, juntos. Então aí Jesus entrou na casa com eles, né? Como esses irmãos agora vão juntar ali na mesa, se eles assim tiverem liberdade, e pegou o pão. E aí eu vou ler aqui a escritura, esse pedaço. O resto eu resumi por causa do tempo. E diz assim: quando se aproximaram, verso 28, se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, como os irmãos estão se aproximando lá da mesa agora, eu estou vendo. Estou lendo, mas estou vendo. Estando eles à mesa, tomou o pão. Algum irmão aí podia pegar o pão aí, Marcos. Pega esse pão aí, levanta o pão para os irmãos verem, que é um pão só. Olha lá. Ele estava lá na mesa. O irmão ali pegou o pão. Está vendo aquele pão ali? Esse pão nos representa a todos nós que estamos aqui, mas não somente nós que estamos aqui. Todos os irmãos, os filhos de Deus nessa cidade, que é uma cidade abençoada, pela qual nós devemos orar. Todos os irmãos. Então Jesus, lá na mesa com eles, tomou o pão e o abençoou, como os irmãos podem fazer ali. E aí, depois de abençoar o pão, partiu o pão. Não sei se dá para partir o pão e dá para cada irmão aí começar a partir esse pão aí, né? Um pedaço para cada um dos irmãos partindo aí. Começou a partir o pão. E o que aconteceu quando ele começou a partir o pão? Eu acho que eu tenho que passar esse colhão para mim. Você tem que olhar para a mesa agora. Vou lá para a mesa. Será que funciona esse microfone andando para lá ou vai dar aquele espaço? Deixa eu tentar. Se você passa aqui, faz um barulho, né? Ele tomou o pão, e aí o que aconteceu quando tomou o pão e partiu o pão? Abriram-se-lhe os olhos. Abriram-se-lhe os olhos quando Jesus partiu o pão. Todos viram que era Jesus. E aí Jesus desapareceu. E eles voltaram para Jerusalém.
ir lá e falar com os discípulos. Não, nossa frente falou com Pedro. E aí Jesus apareceu no meio de todos. Irmãos, nós precisamos ter visões. Essa é a maior visão de Deus que nós podemos ter numa cidade. Nós somos um em Cristo. Nós estamos aqui juntos para celebrar a vida de Deus que foi derramada. Nós partilhamos esta vida. É isso que nós fazemos a cada semana, mas queremos partilhar nessa cidade, testificando que somos um. E ao partir o pão, eles viram, os olhos deles se abriram. Que Deus abra os nossos olhos para ver a singeleza desse momento. Nós estamos aqui representativamente. O Lucas está aqui também ainda. Se Lucas quiser chegar, não sei se pode. Mas nós estamos representativamente. O Lucas está nos acolhendo aqui hoje nesse local, porque nós agradecemos, né? Então nós vamos partir esse pão. Depois aí todos os irmãos vão se chegar. E aí cada um vai pegar um pedaço desse pão, olhar bem para ele, ver se os seus olhos estão abertos para receber. E você vai agora partilhar a vida de Deus com muitos irmãos dessa cidade que estão aqui, mas também com muitos outros que não estão, que nós todos somos um. Amém. Esse é o nosso testemunho. Então que os nossos olhos se abram para ver a glória de Deus. E que a glória dessa última casa vai ser maior. Amém. Porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir toda. Então é com grande alegria que nós nos ajuntamos aqui, vamos partir o pão. Mas depois eu peço aos irmãos que depois de pegar o pão e cálice, um copinho desse, que os irmãos aguardem, para depois nós todos fazermos juntos.